Olá, pessoal! Mais uma rodada de podcast e hoje o tema vai ser muito interessante. Nós vamos conversar sobre maternidade atípica, mas de uma criança que cresceu e agora é um adulto. Os desafios, ela vai contar um pouquinho das recordações do diagnóstico, época de tratamento e agora ele é adulto. Então hoje com vocês, Vanessa Barbosa, maternidade atípica, mamãe atípica, de um garoto que já está com 19 anos. E eu tenho um orgulho muito grande de trazer a Vanessa. Sabe por quê? Ela é a mamãe número 1 da clínica. Ela me conheceu quando eu não era neuropsicolux. É verdade. Eu era a Lu. Era a Lu. Só a Lu. Do Sobradinho, era a Lu médica, era a Lu recepcionista. Era. Eu que abria a porta, eu que marcava, eu que desmarcava, eu que atendia. Vem com a gente que o papo tá muito bom. Vanessa, nosso menino cresceu, é isso? Cresceu, hoje ele tá com 19 anos, fazendo faculdade. Uau! E aí não é mais aquele pequenininho que você conheceu, né? Lá um pouco antes de 4 anos. Foi antes dos 4, né, Van? Foi, ele começou com a fono primeiro, né? Quase 2 anos. Aí com a psicóloga, que era a Sueli, na época. E depois a gente veio pra cá. Pra cá não, né? Pra cá não. A gente Conta um pouco, Van. A gente começou lá, quando você entendia, ainda no Sobrado. Acho que era a doutora Luciana, só não tinha um nome de clínica. Não, era a Luciana. E você era recepcionista, secretária, agendadora. Eu fazia faxina de sábado, isso vocês nem sabiam, sábado de manhã. Sobe escada. E desce escada. É verdade, e era lá, e foi onde tudo começou. Ô Van, se ele tinha 2, 3 anos, ele tem a mesma idade da minha filha, então eu tinha ela pequenininha também, né? Tinha. Porque hoje ela tá com 19. Gente, faz muito tempo. Eu lembro que você tinha filhinha pequena na época. Da mesma idade dele. Ô, Vô, a Bá não era bazona já agora. Ela era bazinha. Era bazinha. Ô, Van, e ele fez tratamento comigo? Foram algumas temporadas ou foi sequencial, foi direto? Conta um pouco pro pessoal, como que foi o processo dele de alta? Quando eu acompanhava na escola, lembra que eu ia com ele na hora do lanche, ensinei a ir na cantina, ensinei a se defender, fiquei brava do que estava acontecendo na hora do lanche. Ensinou os professores, que é daí que me surgiu uma ideia de ter um projeto com isso, porque para mim, para a escola foi muito bom, para mim foi muito bom e para ele foi muito bom, né? Que a gente veio de uma época que não tinham leis, né, Lu? Não tinha nada. Nada, né? A lei Berenice Piana veio muito depois. E isso foi fundamental. Começou aqui, começou com você, foi contínuo até a alta, a gente nunca interrompeu. Ele fazia diversas outras terapias também, né? Musicoterapia fora também, que ajudava muito também. Ele sempre foi muito ligado à música. Os esportes, né? Esporte aí ele entrou também. Naquele hiperfoco do futebol. Sim. Perdura até hoje esse hiperfoco? Ai, que perdura. Bonitinho. E perdura, e assim, acho que ele conseguiu usar essa habilidade dele, e o hiperfoco, para ir seguir a carreira dele, né? Ele começou a fazer educação física, e aí ele quer, daqui 1 ano e meio, 2, começar as certificações da CBF e vai para essa área de arbitragem. Então, é o que ele decidiu. E aproveitou a habilidade dele, né? Então, tá indo muito bem. É um caso que eu tenho um carinho muito grande. Então, assim, eu tô me controlando aqui. Duas. Ela também. Muito já difícil. Foi difícil, né? Fez parte, né, das nossas vidas. Aconteceu muita coisa na vida da Vanessa, na vida dele. Na minha vida, que a Vanessa também acabava sabendo. Eu lembro até hoje o horário dele. Eu não quero falar o nome dele, daqui a pouco eu explico para vocês por quê. Era toda quinta-feira, às 19 horas. É isso aí. Toda quinta-feira, às 19 horas. Isso durante anos. Quando, em época de prova, a gente dava uma mudadinha. Dava uma mudada. Ou quando eu tinha algum compromisso pessoal. Isso. Que aí eu dizia pra ela, Van, é aniversário da minha irmã, a gente vai precisar sair pra jantar, então eu vou adiantar ele. Então foram isso muitos anos. E a gente tinha que preparar ele pra isso, né? Tinha que preparar ele. Porque ele já sabia que quinta era aqui. E aí eu lembro que tinha época de prova que eu falava, é melhor não ir. E ele falava, não, eu quero ir.
Né? E a gente estudava, às vezes, aqui também, né? Estudava. Falei que a gente fazia música, falei pra ele, a gente fazia rap, a gente fazia desenhos, a gente fazia tudo, teatro para ensinar e para ajudar ele a estudar. Mas você foi uma mãe muito importante, Vanessa, e eu acho que isso justifica hoje você estar tão envolvida com a causa, né? Eu quero que você conte isso um pouco. A sua força, né? A quantidade de vezes que eu acompanhei literalmente, você fazendo o resumo, você tomando, você sabendo toda a matéria da prova, aí ela me entregava o resumo e eu trabalhava isso na sessão com ele, né? Ó, a mamãe fez o resumo, vamos tomar. Então, assim, foi um trabalho em muitas mãos, né? Sim. Você, muito fundamental, numa época que não tinha, hoje, vídeos, essa coisa rápida que a gente faz. Você me contava tudo. Né? Hoje eu poderia te pedir um vídeo. Van, mostra pra mim como é que foi a noite vocês dois estudando. Você me contava no começo da sessão, no final da sessão. A escola teve uma participação muito importante, as terapeutas e ele. Ele, eu acho que é um conjunto, né, Lu? Ele foi muito protagonista. Foi sim. Ele nunca deixou de aceitar, mesmo nos dias difíceis, que acho que tem que ficar claro que hoje a gente vê muita coisa na internet, não tinha nada na época, tinham poucos livros que vocês me indicavam, e eu lia, e eu ia atrás de muita informação, fiz curso que tinha, assim que começou a ter curso online, comecei a fazer, mas assim, não tinha esse aparato de informações que tem hoje, né? Então, eu falo que o que foi muito importante é que você me capacitou. Né? Eu sempre falo isso para todo lugar que eu vou participar de alguma palestra, de algum podcast, eu falo, a Luciana, ela me capacitou. Eu falo que eu vejo um monte de AT hoje que é tão importante que nem tinha essa figura, né? Exatamente. Eu fui AT. Hoje eu sei que eu fui AT. Né? Então, assim, você me capacitou, mesmo a gente sem usar esse nome ainda, né? Você me capacitou para ser AT. Então, acho que isso fez toda a diferença. Médicos, bons médicos. A ciência ainda estava caminhando, a gente não tinha nem material aqui, né, Lu? Você trazia muita coisa de fora. E aí eu acho que isso foi todo um processo que é bem diverso do que tem hoje. Porque hoje eu acho que tem livros, tem médicos, tem especialistas, toda hora tem eventos, né, de autismo. E tem vocês, né, Van? Eu acho que assim, a mosquinha ela pica a gente, né? E vocês se tornam multiplicadoras, vocês se tornam abelhinhas que vão levando e vão levando pólen para outros lugares, para outras flores. Então, assim, eu vejo essa característica comum em muitas mães dentro do autismo. E isso é muito bonito, né? Mas eu me lembro muito também da sua força, sabe, Vanessa? Então, por isso que a gente nunca perdeu o contato, por isso que eu sempre te dou parabéns quando vejo alguma coisa na internet sua, manda um oi, manda um coração, ela faz a mesma coisa, porque eu te admiro muito como mãe e consigo me recordar de muita coisa que aconteceu. Quando a gente veio do Sobradinho Verde para esse prédio, que não é nesse andar aqui, a clínica já foi no 7º andar, ela era bem menorzinha. Ele estranhou demais. Então, eu fui para uma sala 1, fui para a sala 2, e quando eu fui para essa outra sala, que era mais próximo da sala de espera, eu acho que você conseguiu ouvir a sessão, né? Sim, você lembra disso? Foi tenso. Lembro. E como é drywall, ele batia e o tatame escorregava, ele atirava brinquedo. E eu estava tentando ali, né, manejo terapêutico de crise, de comportamento inadequado, a gente vai tentando tudo que pode. Eu sabia que ele estava num processo de adaptação, ele perguntava do sobrado verde, essa cor para ele era muito importante. Cadê minha sala? Cadê o sobrado verde? Eu não quero ficar aqui, E eu né? lembro que você saiu exausta da sala, porque foi umas sessões, assim, acho que as primeiras, né, foi bem pesadas, né? Eu acho que foram 1, 2, eu não sei se na segunda, eu me lembro de você abrir a porta, muito firme, e você disse, olha pra mim, ele não olhava, aí você segurou, você falou, chega, agora chega, eu vou ficar sentada aqui, agora chega. E você colocou, ela vinha do trabalho, ela colocou a bolsa, sentou de índio toda arrumada, sempre linda, de salto alto, de escarpão. Eu nunca vou esquecer. E ele olhava para ela assim, é o meu limite, né? E aí ela reforçava, ela olhava de novo para ele, ela falava, chega,
Você precisa disso. O sobrado verde não existe mais, a tia Lu não vai mais atender lá. Aí ele se distraía um pouquinho, ele olhava de novo para buscar o estímulo dela, o reforço dela, e ela afirmava de novo, a gente nunca mais vai no sobrado verde, acabou. Agora a clínica é aqui. Você sempre foi muito... assim, muito clara, eu sou assim com meus filhos. Independente de qualquer condição, eu acho que não tem essa de... Uma coisa é você falar com seus filhos de uma forma lúdica, dependendo da idade. Outra coisa é você mentir, não faltar com a verdade, não ser transparente. Eu acho que isso precisa. Eles precisam disso, né? E uma coisa que eu ia falar é que a gente tem que ter muito clareza quando a gente fala do autismo em dizer que não é um mundo cor-de-rosa. A gente vê tanta coisa tão bonita na internet e todo mundo fala assim, puxa, que legal, a história de vocês deu certo. E pode dar para todo mundo se tiver as terapias adequadas. Mas a gente nunca pode deixar de esquecer que não é um mar de rosas, não é fácil. Tem dias dificílimos. A gente chorou muito aqui, né, Lu? Nossa. A gente já sofreu. A gente já teve que mudar a rota da terapia. Eu ia falar diversas isso. Quantas vezes nós mudamos as estratégias? Muitas os vezes. objetivos. Muitas vezes. E também, muitas vezes, eu lembro que você falava, igual na fase da diagnóstica lá no sobrado, hoje não dá, hoje eu vou deixar ele brincar. Porque eu acho que sempre você respeitou o limite dele, respeitou quando não estava legal e respeitou quando sabia que não ia ser produtivo, né? E eu acho que a terapia dá certo quando ela é assim. Ela respeita o limite, né, de quem tá ali. Boa você ter puxado isso. Era isso que eu queria comentar um pouquinho. Nós não estamos falando o nome próprio dele e ele não está aqui hoje por uma questão de respeito. Porque nós precisamos continuar cumprindo o nosso contrato, o nosso combinado com ele, que se chama respeito. Conta um pouquinho, Van. Eu acho que um dia ele falou comigo de uma forma muito madura. Ele falou assim pra mim, agora eu não posso me emocionar. Ele falou, mãe, você parou muita coisa da sua vida para cuidar, para me dar todas as terapias que eu precisava. Você tinha todo dia da semana quase terapia, na fase mais difícil que ele entrou em depressão, você lembra que o Rodrigo atendeu ele? Era todo dia ele tinha uma terapia. E você fez isso para eu ser autônomo. Você sempre deixou claro que a sua ideia era que eu fosse autônomo. Eu perdi minha mãe muito cedo, eu tive as perdas que você sabe muito cedo, e o meu medo era eu faltar. E então, assim, isso sempre foi meu objetivo, dar autonomia para ele. E ele falou assim, agora que eu estou autônomo, e vai pra balada, e estuda, e vai sozinho e tudo mais, por que eu tenho? O autismo não tem cura, não é uma doença, não tem cura, é uma condição e vai continuar a sua vida inteira. Porém, não é um rótulo, né? Não é uma sentença. A pessoa tem que conviver bem com ela e saber superar essas barreiras, superar todos os desafios que aparecem, e vão aparecer outros, não é linear. A gente sabe que mesmo agora, de vez em quando, a gente tem altos e baixos. Como você chama os baixos? Conta pro pessoal. Que? É o pedido? É o piripaque do Chaves. O piripaque do Tem Chaves. uns piripaque do Chaves de vez em quando que a gente fala, tem alguma coisa aqui. A parte boa é que ele se conhece. Hoje ele fala quando não tá legal. E assim, tem uma coisa nele que você vai lembrar, que se mantém até hoje. Quando ele tá angustiado, ele faz assim, ó. É desde pequeno. E aí, quando ele faz isso, eu falo, tá, vamos conversar. Eu já sei que tem alguma coisinha ali pra gente ajustar. E ele se conhece muito bem. E ele fala, então hoje eu não preciso mais de rótulo. Então ele não quer que associe, porque você agora está muito engajada na causa do autismo aqui no ABC, Sim. Principalmente em São Bernardo, mais ligada, né, às políticas públicas. Exatamente. Né? Então ele acompanha todo esse seu trabalho. Sim, e ele apoia, não quer que... Apoia, compartilha vídeos sobre isso, e ele não tem problema com a condição. Eu entendo ele só não quer associar, ele não é ninguém aliás não é ele, ninguém é o fulano autista, é uma pessoa. Uma pessoa. Que
como qualquer outra, independente da condição, ela tem suas capacidades, tem suas habilidades e tem também coisas a desenvolver, como qualquer um outro, né? Eu acho que esse trabalho a gente começou muito na escola, né, Van? Porque nós somos muito devagar, né? Primeiro que a escola ainda não conhecia. Uma psicóloga visitar a escola, uma psicóloga pedir relatório para as professoras. Eu me lembro que foi tudo muito novo para a escola. Eu fui atrás de oficializar a inclusão, não sei se você lembra, porque para a gente ter acesso a tudo isso, a vocês poderem ir na escola. A gente ouviu muita abobrinha, né, Lu? A gente ouviu foi muita porta fechada. Muitas coisas difíceis de digerir na época, né? Tipo, acho que ele já está usando a condição para conseguir as coisas. Eu falei, mas como pode, né? Tem umas coisas que a gente ouvia que era bem difícil de digerir, mas aos pouquinhos... Eu lembro que você falava, calma, eles não conhecem ainda às vezes tem uma gestão mais atrasada, demora para assimilar. Mas depois lá eles abraçaram, né, quando eles entenderam. Mas que lá atrás ainda não se falava muito do autismo ainda, né, Lu? Então foi difícil essa escola entender que tinha que abrir portas e foram abraçando. Tanto não sei se você lembra, mas você orientou os professores, abriu portas, ensinou coordenadoras. E depois eles começavam a tirar dúvida até de outras coisas com você, com a Sueli. E aí, engraçado que até hoje tem uma professora que chama Priscila, que você orientou muito ela, acho que foi no 3º ano, eu lembro 4º, dela. Que ela, até acho que foi ano passado, ela me mandou mensagem, ela falou, olha, tô com um problema assim, os pais não aceitam, os pais não vêm, a gente notifica. E assim, já que o problema são os pais, o que eu faço? Então, assim... Você virou uma mãe referência para ela, que ela poderia tirar dúvidas. Sim. Né? Que, na verdade, ele vem de uma época onde existia meio que uma receita pronta do que os neurologistas falavam, né? Então, põe na escola, leva para fono, né? Que ele vai falar. Foi o que a gente ouviu. Aí a gente discutiu com o primeiro neurologista, que até antes de começar a gente estava tentando lembrar o nome, mas a gente não tem certeza, eu também não falaria. Mas aí nós conseguimos um diagnóstico de transtorno global do desenvolvimento. Foi isso. Que na época era a nomenclatura. Era nomenclatura. Aí depois de muita peregrinação, você conseguiu uma médica mais humana, mais acessível. Sensacional. Eu indico muitos pais para que comecem um tratamento com ela, porque ela é muito cautelosa com medicação, ela é muito empática, ela é muito humana. Ela se coloca muito no lugar dos pais que tem esse receio ela de tem medicação. Empatia, né? E ela foi completamente ao contrário do primeiro neurologista. Sim. Então, assim, baixinha, né? Baixinha sempre é uma pessoa assim um pouquinho mais corajosa, né? Então eu liguei para ele. Na época não tinha WhatsApp, e-mail, eu liguei. E a secretária falou, acho que tal hora você pode falar com ele, foi alguma coisa assim. Eu falei, doutor, assim, eu tô com o paciente e tal, e ele é seu paciente, mas eu vejo aí que nós temos alguns, né, sinais de autismo. Não, nessa idade a gente não fecha diagnóstico de autismo, não corresponde. Eu dei mais uma argumentada e ele me deu uma carteirada. Ele falou, você sabe com quem você está falando? Né? Lembra disso, Vã? E aí não foi só esse, né? Foram outros que eu passei outros. Também, que era bem difícil encontrar bons médicos naquela época. Né? E eu tive muita sorte, que uma fono que cuidava de reorganização e trabalho super diferenciado. Muito diferenciado. Ela fazia o método Padovan, né? Isso. Não foi isso? E muito bom. Usava a parte motora. Exatamente. A sala era muito atrativa para ele. Ele adorava a sessão dela. Ele adorava todas as sessões. E era uma sessão cantando e brincando. Então, fluiu muito bem, né? Mas o que a gente precisa deixar claro é que, assim, precisa muito da participação da família e que tá muito longe de ser um mar de rosas. Muito longe. Então, talvez quem olhe para ele hoje, pegando condução, indo para faculdade, para balada, cheio de amigos, não consegue entender toda essa trajetória. Que não é fácil, né? Eu falo que... E não é linear, né? São 2 passinhos para frente, às vezes a gente volta 3 e vai, e às vezes eu falava para você, não é possível, Lu, parece que regrediu.
calma que a gente vai achar outra forma, outro formato. E aí ia. E aí deslanchava. Mas não é linear, né? E a gente tem que ter paciência. E a gente vai ter que ir peneirando e priorizando o que é necessário, né? Eu me lembro na época de prova, a época da letra, eu me lembro de ter dito isso pra você. Ah lá, ela lembrou. Falei, Vanessa, o de menos é a letra. Acabou. Ele se expressando na prova. A falava, ele tem que fazer letra cursiva. Essa letra dele tá péssima, eu falei, não tem que ser nada. Então, um dia eu cheguei lá e fiquei tão nervosa numa reunião que eles me chamaram. Eu falei, não tem nada. Vai ser essa daí, vai ser bastão. E é o que temos. Dá pra ler? Temos. É isso aí. Então pronto, ele vai fazer bastão. Porque aquilo gerava um desconforto tão grande nele. Eu falei, não vai. Aí você me falou, não, a letra menos não importa. Aí eu fui lá e falei, chega, é isso aí. Mas tem que tentar. Tem que tentar, mas não vai ser obrigado. É isso vai no aí. tempo dele. Não deu pra gente trabalhar tudo, refinar tudo. No meio disso, a gente tinha coisas muito mais importantes. E teve o luto que ele teve que vivenciar da minha irmã, que foi muito pesado. Você lembra que mexeu muito com ele também, né? E aí, né, Lu, você me perguntou de políticas públicas. Desde lá do começo, eu lembro que isso virou uma bandeira pra mim. Ninguém falava disso, mas eu falava. E aí eu nunca tive tabu pra falar sobre isso, né? Eu acho que o meu luto foi de um dia, que eu falei, hoje eu vou chorar e vamos, porque o meu medo era sempre esse, ele tem que ele tem que ter autonomia. Aí às vezes eu falava pra você, Lu, mas será que ele vai fazer isso? Será que ele vai fazer aquilo? Aí você sabe qual que é a frase que você falou, né? E eu vou chorar. Então vamos falar rápido pra gente chorar. O céu é o limite. E é isso aí. O céu é o limite. E aí eu comecei a me deparar com outras mães que me chamavam e falavam, olha, eu acho que meu filho isso, eu acho que meu filho aquilo. E aí eu falava, então vai lá. Nós quase criamos uma etiqueta no sistema, indicação Vanessa Barbosa, porque o que tem de indicação Vanessa Barbosa aqui? E aí eu comecei, esses dias eu indiquei um adulto, não sei se ele vem, mas vamos ver. E eu falava, vai sem medo, vai tentar o diagnóstico. Só que aí eu me deparei com as mães que não tinham acesso. Que não tem possibilidade. Algumas famílias a gente acolheu, conseguiu ajudar como deu. Sim, porque o custo das terapias multidisciplinar não é barato. Para quem tem convênio ainda hoje, vira e mexe, tem os problemas, né? Antes, nem a lei tinha, então minha briga era com a ANS. Eu tinha o convênio e aí, quando tinha negativas, eu tinha que ir para mais exames, porque as terapias eu fazia particular, porque eu não me adaptei aos psicólogos que tinham no convênio, aos médicos que tinham no convênio. E aí, minha briga era com a ANS. Mas hoje em dia, né, tem leis que garantam alguns acessos, tanto a medicamentos quanto a terapias, sem limites, e ao AT, a inclusão escolar. Só que, na prática, isso é uma grande mentira, né? É uma isso lei... está muito bonito no papel, né, Van? Eu acho que a lei Berenice Piana veio para trazer um bálsamo para as famílias atípicas, porém, a gente sabe que, infelizmente, não é uma prática, eles não conseguem acessar esses direitos, né? Eu vejo que tem os prazos que o convênio ele tem que respeitar, ou o público tem que respeitar para agendamento de consultas, 10 dias para psicólogo, 14 para neuro e psiquiatra. E a verdade é que isso tudo não é respeitado, né? Eu vou falar de São Bernardo, né? Eu vejo que tem pais que ficaram no ano de 2023 sem neuro. Nós ficamos sem neuro em São Bernardo. Então, assim, todo mundo sabe que para você ter êxito, primeiro você tem que agir logo, tem que ter um diagnóstico rápido. Tem gente que está esperando 3 anos de diagnóstico. Como é que a gente vai falar em diagnóstico precoce? É lindo, né? Não é lindo. A hora que eu subo no palco no congresso e explico tudo isso para um monte de terapeuta e famílias que estão ali. Exatamente. Realmente, a prática confirma a teoria. Porque ele é uma criança de intervenção precoce, graças a você que correu. Mas a gente sabe que
o quê? Quanto por cento, Van, não tem acesso a isso da nossa Olha, Lu, população? eu acho que, assim, todo mundo que depende do público está sofrendo. Todo mundo que depende do público está sofrendo. Porque mesmo quem já tem acesso às terapias, eu vou te contar um dado que você vai ficar chocada se é que você já não sabe. A família, ela consegue, por exemplo, 1 hora de terapia na semana, dividido 15 fono, 15 psicólogo e 15 psiquiatra ou neuro quando ele precisa. Uma hora dividido esse 15 e 20 para cada médico na semana. O que você faz em 15 minutos? Nada. Você recepciona o paciente, acomoda ele. A primeira parte é a acomodação. Acolher, dessensibilizar o ambiente, assim, ele não vai chegar, às vezes, e já tá... Mesmo quem você já faz a terapia há algum tempo, ó, nossa mudança que a gente falou agora há pouco de local. Você sendo uma pessoa já conhecida dele, que ele tá totalmente ambientado, já foi difícil. Agora pensa uma criança que chega, ela mal se acomoda e ele acabou a terapia. Né? Então, assim, hoje as terapias não são garantidas no público. Não há uma empatia, não há um tratamento humanizado. E aí, agora é igual eles falam agora, vamos ter um centro autista em São Bernardo. Será que precisa? Será que tem tanto tempo de governo? Ninguém percebeu que a gente não está dando assistência? Então, assim, a gente tem CAPS e ABS que não está dando conta, e não é só por causa da demanda, né? Eu acho que tem outras formas de se resolver o problema. É muito importante o que você está trazendo, porque está me fazendo refletir. Então, assim, a gente não precisa de um espaço para atender os autistas. Exatamente. A gente precisa de profissionais capacitados. Temos que olhar também para o outro lado, porque eu sempre falo, a brincadeira tem que ser legal para os dois lados. Tem, exatamente. É que eu falo, né, que a gente tem muitas clínicas boas aqui, capacitadas aqui no ABC. Poderia se fazer parcerias, talvez, público-privado. Então, você falou que a parceria público-privada é uma coisa que dá muito certo em outros lugares, em outras cidades. E não só na área de saúde, mas educação, enfim. É bom para o Estado, porque é menos oneroso do que você ter um prédio público, contratação de profissionais, medicamentos, todos os equipamentos que é necessário nesse centro. E você utiliza já os espaços dessas clínicas e faz um contrato que, óbvio, seja bom para ambas as partes. A brincadeira tem que ser legal. Mas a conta final é muito menos oneroso para o Estado. E fora que, quanto tempo que demora para construir um centro? Você passou aqui por uma reforma na sua clínica, quanto tempo que demorou? 8 meses. Então, e para você construir um centro autista? Vai demorar muito mais. Então, assim, quantas pessoas, quantas famílias, porque eu acho que a gente não atende só autista, a gente atende a família, né? Quantas famílias estão sendo desassistidas nesse período todo? Então, você fazendo uma parceria público-privada, amanhã as famílias começam já a fase diagnóstica, amanhã já consegue terapia, amanhã já começa a intervenção junto à escola. Então, assim, você leva o acesso a todo esse tratamento multidisciplinar já, sem ter que esperar. Então, por que a gente não consegue levar esse tratamento para todo mundo, né? E ele é um tratamento com várias frentes, né, Vanessa? Exatamente. Então, assim, claro que a coluna vertebral, né, o núcleo central, sempre foi o autismo dele. Sim. Mas ao longo desses... Quantos anos nós ficamos juntas? Nossa, uns 10, 12? Por aí. Eu sei que você teve que dar alta pro Lulu e pra mim, né? Foi uma choradeira. Eu te dei mais trabalho do que ele. Foi difícil. E eu, então, na outra quinta-feira? Eu vou ter que falar de uma coisa muito difícil pra você. Eu falei, nossa, será que ele fez, né? É que eu vou dar alta pro Lulu. Eu falei, não. Teve que dar alta aí pra mim e pro meu filho, porque eu que dei mais trabalho na alta, né? Eu falava, não é possível. E agora? Quando der um piripaque aqui, o que eu faço? Mas tem os bastidores que a gente não conta. Hoje eu posso te contar. E eu, então, na outra quinta-feira, 19 horas, eu parada, chorando, sozinha. Falei, meu Deus, cadê o meu paciente desse horário fixo? Foram muitos anos. Então, muita coisa passou. Mas eu lembro que eu te liguei pra falar quando ele deu o primeiro beijo. Foi. Ai, perdão a virgindade. Foi mesmo. E foi tudo. Então, todas as conquistas, a gente foi se falando nos bastidores, né?
Eu falo e depois num Parque Azul eu encontrei vocês. Você foi me muito convidou bom. para ir no Parque Azul. Eu te convidei para o Parque Azul. Eu vi eu vocês adorei. presencial. Muito foi muito bom. Muito bom. E aí o que eu queria chegar é assim, que todo mundo que trabalha, que está próximo, que está relacionado, precisa entender isso. Né? Por exemplo, você questionou, não chama mais Clínica Luciana, né? Agora é Neuropsicolux. Neuropsicolux, autismo e saúde mental. Saúde mental e autismo. Eu nem sei em que ordem a gente coloca isso. Por quê? O autismo, ele é ali o núcleo central. Mas você tem essa mãe que ela tá muito cansada. Essa mãe do público que você tá falando, ela já adoentou, ela já teve que levantar sozinha, ela já lidou com crise. Muitas vezes ela já trancou esse filho num quarto, ela já amarrou. Muitos divórcios, porque muitos pais não aguentam a bronca. Eu acho que a mãe acaba falando, vamos, que depende de mim. Mas a gente sabe, isso tem dados científicos, a quantidade de divórcios que acontecem quando a gente recebe um diagnóstico, né, Lu? É pesado. E, assim, eu vejo fotos minha de quando ele era menor e eu falo, caramba, que cara de cansada. Que eu não me dava conta naquela época, porque tinha que ir. Mas eu acho que pensa, então, para quem tem todo esse problema. E tem na escola, né, Lu? É assim, a lei garante o AT. A criança autista, ela não precisa de um acompanhante na escola. Acompanhante, um cuidador. Ela precisa do AT. Ela precisa de uma ponte entre ela e a aprendizagem. Como é que a aprendizagem vai acontecer no cérebro dela? Exatamente. E alguém tem que fazer esta ponte, esta conexão. E ajuda tudo, né? Ajuda na adaptação do ensino, ajuda na socialização. O AT, ele é um facilitador, eu acho, né? E isso, se for feito da forma correta, vai ajudar ele muito na autonomia amanhã, né? Muito na qualidade de vida dele ali no ambiente escolar. Por isso que eu falo que a gente tem que ter muitos olhares, Vanessa. Sim. Então, assim, eu também olho por esse fono, por essa psico que atende 15 minutos na rede pública. Eu olho também para essa professora que tem 32 alunos, como eu fiquei sabendo semana passada, com 5 alunos atípicos. O que ela vai fazer sozinha, Vanessa? Você lembra que o ano passado teve uma matéria que até você compartilhou sobre uma professora que teve um surto na sala. E aí eu até te chamei no privado, eu falei, eu morro de dó quando eu leio essas matérias. E eu vejo ela ser destruída nas redes sociais por mães atípicas. Aí eu penso assim, será que essas mães não pensam nem um segundo que se é difícil pra gente conter uma crise de às vezes, desregulação ali só do nosso filho, e a professora que tem uma sala lotada, carga exaustiva, alguns neurodiversos na sala, porque não é só o autista, tem um TDAH e tudo mais, né? E ela tem que tentar ali adaptar de alguma forma. A escola tem um monte de estímulo que já desregula eles, né, Lu? Tem escolas públicas que é extremamente... Muito barulho, ventilador. Exatamente. Barulho e outras das rodinhas, crianças das mochilas. É muito. O cheiro da cantina, o cheiro da classe, da borracha, do guache. São muitos estímulos. O meu filho, ele vomitava toda vez que mexia com guache e massinha. Não sei se você vai lembrar. Por isso que eu comentei. Então, assim, eu penso... Aí... E não tem o AT. E aí, o que faz essa professora? Gente, é lógico que ela vai surtar. Aí ela surta, vamos separar ela, vamos retirar ela da função dela temporariamente. Adianta o quê? Vai vir outro professor, vai acontecer a mesma coisa, é um ciclo vicioso. Adoece o professor. Aí nós temos um monte de gente adoentada. Por isso que eu digo que não dá pra gente fazer esse recorte, pegar uma fatia só da pizza, e eu trabalho com autismo. Para você trabalhar com autismo, você tem que entender e ter muitas percepções, muitos olhares, ser muito empática, se colocar no lugar deste professor, se colocar no lugar deste médico que ganha pouco e pediu demissão, então, da Prefeitura de São Bernardo. Então, não é à toa que o sistema ficou sem médico durante 6 meses.
né? Existem todas as razões aí. A gente precisa ter esse olhar compreensivo. Muitas vezes me chamam de poliana. Eu não acho que eu sou poliana. Eu acho que eu gosto de ver o copo sempre meio cheio. Sim. Então, na época em que eu tratava o filho dela, a gente não tinha a Lei Berenice Piana. Não. Pelas nossas contas, ele deve ter começado em 2007. A gente vai puxar isso no sistema. Por aí. A Lei Berenice Piana vem em 2012. 2012. Então, assim, nós já temos uma evolução. Sim. Né? A época que a gente começou, a escola não entendeu o que era uma psicóloga ligando para a escola. Ou seja, era uma realidade que não existia. Mas eu já pensava assim. Eu achava que eu tinha que ir na escola e fui. E consegui, né? Entrar e tal. A gente estava até contando aqui que eu tenho certeza que ele usou uma estratégia nessa época. Então, eu fui algumas vezes, mas atender professor, coordenador. Sim. E uma das vezes eu fui para ficar com ele. E ele me pedia, você foi na minha escola e você não me falou oi? Então, dessa vez eu fui falar algumas oi. Você foi só observar. Isso. Né? Não foi para conversar com ele Isso. e tudo mais. Então, dessa vez eu fui. E aí, falei oi para ele na hora do lanche. Ele ficou muito feliz e me mostrou para um monte de gente. E sempre muito esclarecido. Como a Vanessa sempre foi muito direta com ele, os amigos perguntavam, quem é ela? É sua tia? Não, é minha psicóloga. Eu vou lá toda semana. E aí, eu fui proibida de entrar em alguns locais, porque eu iria desestruturar um pouco. E eu acho que ele usou uma estratégia, porque ele me pegou pela mão, ele falou, eu quero te mostrar a quadra, eu quero te mostrar a minha sala de aula. Tinha e assim alguns eu fui lugares entrando. que, inclusive, ele desregulava na educação física, lembra que era a quadra. Nossa, era um Foi o que ele problemão. quis me mostrar. Então, a gente tem uma evolução. Não adianta a gente também só olhar o copo meio vazio. Ele tá meio cheio. Então, hoje a gente fazer tem mais valer acesso. disso, né? Que eu falo assim, não adianta ter. A gente... Aplicabilidade. Exatamente. Acho que a palavra é essa. Porque eu acho que a gente sabe que o Brasil tem um monte de lei que fica no papel. Mas, por outro lado, Lu, eu falo que tem uma corrente de acho que amor, força e luta, que é mãe atípica, que eu falo, gente, toda vez que tem alguma votação importante, que tem uma lei ali... Elas se juntam. Tem um barulho, e, assim, tem a internet, um quórum. Você pode abrir, chove mãe. E assim, a pressão que todo mundo faz nos políticos é pesada. É pesada. Que é a mesma coisa que acontece, por exemplo, com os planos de saúde. Sim, agora que vieram os cancelamentos unilaterais, foi aquela penca de mãe brigando, né? E eu acho que é isso que a gente precisa. Mas a gente precisa de mães aqui, como a gente tem um monte super atuante, que levanta a mão e traz o coro pra gente ir atrás e exigir mudanças, né? Assim, eu acho que a lei tá aqui, mas na prática, qual é a eficácia? Tá tendo efetividade? Não tá. Esse direito tá chegando ali para quem precisa? Não tá. Então, é isso que a gente tem que viabilizar. Então, você acha que tem duas grandes estruturas que a gente ainda precisa trabalhar muito. As pessoas terem consciência do que elas têm direito, que a maior parte ainda não sabe. E como viabilizar esse direito, é isso? Exatamente. Eu acho que a gestão pública tem que ser um facilitador para chegar, para unir os dois. Né? O direito que está ali, que às vezes eles nem sabem, ao quem tem que receber aquele suporte todo, né? E outras coisas que eu acho que faltam, né, Lu? Uma capacitação continuada dos professores. E é isso que veio da Lu. Porque você capacitou os professores do meu filho, você me capacitou. Todo lugar que eu vou falar, mães, pais, se capacitem. E eu acho que a chave toda é essa. Porque se os pais estiverem capacitados, eles conseguem ver se a escola não está dando suporte adequado, se o AT é AT mesmo ou só é um cuidador, se a terapia tá sendo evoluindo, eficaz, surtindo efeito, exatamente. Se o profissional tem segurança do que ele está te passando. Exatamente, né? Exatamente. E assim, a gente... acho que a base é essa, capacitar e também os entes escolares, não só o professor. É o coordenador, é o apoio que fica no pátio e
todos os entes escolares capacitados. E isso não é uma coisa que é onerosa, né, Lu? Não. Você pode pegar Você pode bons fazer médicos grupo. daqui, Exato. né? Você não fez na época na escola dele? Então, eu acho que dá pra gente fazer isso. E outra coisa, conheço um monte de médicos que são voluntários para isso, inclusive. Então, assim, até se a gente conseguir adiantar isso e viabilizar uma parceria público-privado na área de saúde, esses próprios médicos podem fazer a capacitação escolar, né? Ô Van, eu queria entrar agora num assunto que eu acho que você pode ajudar. Eu vou fechar isso. Eu quero entrar agora num assunto que eu acho que você pode ajudar muito outras mães. É um assunto delicado. Quando falta força, Van, quando a gente acorda e assim, falta força, eu não sei por onde começar, eu acho que eu quero jogar a toalha, deixa uma mensagem, uma dica. Bom, Lu, eu acho que você tem que ir lá, abrir a porta do quarto, cheirar seu filho. Calma. E saber que ele só vai ter uma vida fluida, ele só vai ter uma qualidade de vida, ele só vai ser feliz, independente da condição, se você der todo o suporte agora. Então, seja quem não está conseguindo acessar seus direitos, tem que ir atrás. Seja quem teve uma negativa de convênio, tem que ir atrás. Seja para conseguir um AT na escola, seja o que for. Primeiro que não dá pra gente jogar a toalha. Não dá. Eu acho que em nenhum momento eu pensei em jogar a toalha. Acho que mesmo nos dias mais difíceis, eu nunca falei que eu ia jogar a toalha. Eu podia vir e falar, ai, tá difícil, mas respira, no dia seguinte vai ser outro dia. E a gente não pode abrir mão, sabe, de dar todo esse suporte, né, pro nossos filhos e para outras mães, né? A gente que passou já a fase mais difícil, a gente quer ir jogando a corda para as outras virem e falar, não desiste não, vamos lá. E eu acho que é um caminho, eu falo que entrar no autismo é um caminho sem volta. É sem volta. Porque a gente pega um amor pela causa. É um amor pela causa. A gente consegue tá ali de corpo e alma mesmo, né? Completamente envolvida. E aí vem a indignação da gente saber quem não consegue acessar tudo isso. Porque a gente já tem ali o resultado do que é uma pessoa que pôde passar por todas essas terapias e como ela consegue evoluir, né? E como ela consegue ter uma vida fluida, uma vida autônoma. Mas se ela não tiver todo esse suporte, a gente sabe que é muito difícil. Vanessa, obrigada. Obrigada por tudo que você me ensinou sobre resiliência. Geralmente, vocês levam muito, mas saiba que vocês me deixam muito. Eu me construo a cada atendimento, a cada ano de atendimento, a cada caso novo, a cada família que vocês permitem que eu entre e que eu possa aprender. Então, um pouco do que eu aprendi sobre resiliência, eu tô para te dizer que muito do que eu aprendi sobre resiliência foi com você. Obrigada. Bom, agora é difícil, né? Mas eu que agradeço, Lu, pelo convite. Eu sabia que a gente ia chorar. Também. Eu falo que se eu peguei amor pela causa e se eu oriento hoje muitas mães a se capacitarem, foi porque a Lu plantou uma sementinha muito importante. A Vanessa, mãe atípica, não seria a mãe atípica que é hoje se não fosse você. Obrigada. Eu sempre te falei isso várias vezes, mas eu vou falar de novo. Eu sou muito grata de todo o meu coração. Também. Vocês fazem parte da minha história. Obrigada por tudo. E você da nossa, não existe a gente sem a Lu. Ah, que lindo. Nada a gente faz sozinho. Tudo a gente faz com companheiros, com companheiras e em equipe. Ninguém existe sozinho. Verdade. Você me ajudou a construir minha história e eu te ajudo a construir a sua história. É um processo dialético e assim a gente vai caminhando. É a construção de uma sociedade, do processo humano. É essa. E a gente não tem alta, né, Lu? A gente continua junto. É isso aí. Beijo, obrigada. Tchau, pessoal. Até mais.